Olá, vamos avançar mais alguns capítulos. Nós fazemos aqui uma apresentação de que parte nós estamos no catecismo. É a segunda. A segunda parte do catecismo é a celebração do mistério cristão. A primeira parte foi sobre o credo, já terminamos. Depois nós iniciamos a segunda parte, celebrações, liturgia. Tem duas sessões. A primeira, nós já vimos. A primeira sessão em 2 capítulos. A liturgia em todas as celebrações, ritos, etc. Nós vimos os parágrafos 1066 até o 1206, onde nós paramos. Vamos continuar por onde? Na segunda sessão. Agora tem muitos parágrafos para a nossa caminhada, que nós vamos ter com essa perseverança, com essa determinação de nos formarmos bem a respeito da nossa doutrina, a doutrina católica, para que possamos cada vez mais crescer em nossa vida de fé, nessa ascensão espiritual contínua, que a gente não pode desanimar nunca. Então, nós teremos aqui, olha, quase 500 parágrafos nessa segunda sessão, que ela está distribuída em 4 capítulos, efetivamente sobre os 7 sacramentos. No primeiro capítulo, que é o que nós vamos começar hoje, são os sacramentos da iniciação cristã. Vamos ver um por um: o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Então tem muito assunto interessantíssimos para a gente ver logo no capítulo 1 e a partir de hoje, já no batismo. Depois é que nós vamos para o capítulo 2 dessa sessão, na segunda parte do catecismo, os sacramentos de cura. Quais são? Reconciliação ou penitência, unção dos enfermos. É assim que o catecismo nos dispõe, os 7 sacramentos. Só depois desses 5 sacramentos, 3 da iniciação cristã, 2 sacramentos de cura, é que nós vamos ver os outros. No capítulo 3, os sacramentos do serviço de comunhão, ordem e matrimônio. Totalizando então nesses 3 capítulos, todos os 7. E lá no finalzinho, quando nós já estivermos quase no 1690, é que vem o capítulo 4, para a gente ver ainda nessa sessão as outras celebrações litúrgicas. Então, devagarzinho nós vamos lá, Continuando sempre, como eu disse, com perseverança, com determinação, porque essa formação não só é boa para a gente, ela é essencial, é vital, porque cada vez que a gente conhece mais tudo que é relacionado às coisas do alto, é isso que Deus quer de nós. Então, você tem aqui todo esse apanhado da segunda parte do catecismo, e hoje nós começamos então o capítulo 1 com esse parágrafo 1210, que eu convido você para ler comigo. Segunda sessão: os 7 sacramentos da Igreja. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo, nós já vimos isso, e são 7: batismo, confirmação, Eucaristia. São os 3 da iniciação cristã. Penitência, unção dos enfermos, sacramentos de cura. Ordem, matrimônio, sacramentos do serviço de comunhão. Esses 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão.
Nisto existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Como a gente já disse aqui uma vez, o cristão, pelo menos é o que a gente recomenda, nunca deve ver a sua vida como um nascimento, um crescimento na vida natural, chega na fase adulta e aí começa a descer, né, na existência, nos seus anos de idade, de vida, e até chegar ao túmulo. A vida do cristão não pode ser assim, né? E os 7 sacramentos querem acompanhar a nossa vida sempre em ascendência espiritual, né? Desde o nascimento, batismo, confirmação do batismo, o pão da vida, que nos faz crescer para a vida eterna, os sacramentos de cura, porque nós precisamos. Então, os 7 sacramentos acompanham, sim, a vida natural, desde o nascimento até a sua Páscoa definitiva, quando sai da face da terra para a casa do Pai. E aqui tem 2 sacramentos que nos ajudam também nessa caminhada: ordem e matrimônio. O parágrafo seguinte, o 1211, explica aquele slide que nós mostramos no início, como que está desenhada esta seção da segunda parte do catecismo. Leia comigo. Seguindo esta analogia, exporemos primeiro os 3 sacramentos da iniciação cristã. Capítulo 1. Em seguida, os sacramentos de cura. Capítulo 2. E, após, os sacramentos que estão a serviço da comunhão e da missão dos fiéis. Capítulo 3. Sem dúvida, esta disposição não é a única possível, mas ela permite ver que os sacramentos formam um organismo no qual cada um, especificamente, tem seu lugar vital. Neste organismo, a Eucaristia ocupa um lugar único, por ser sacramento dos sacramentos. Todos os demais sacramentos estão ordenados a este como a seu fim. Então a gente aqui destaca, ressalta que o centro dos 7 sacramentos e da vida da Igreja é a Eucaristia, a Santa Missa. Todos os demais fazem com que a pessoa, o cristão, a pessoa de fé, caminhe para o altar. Inclusive é o significado daquela procissão de entrada na missa. O povo a caminho do sacrifício de Cristo, vivendo o mistério da fé e se incorporando em Cristo nesse seu sacrifício, nessa sua oferta ao Pai. É até um dos ritos que nós temos em toda a missa, que é a procissão de entrada, e que não é um simples entrar, né, para ir para o altar, mas tem esse significado, que nós vamos ver lá depois, a gente vai destacar novamente isso. Então, cada sacramento tem sim seu lugar vital, mas todos eles querem, e todas as pastorais, viu? Todas as pastorais da igreja. Não tem nenhuma pastoral da igreja, nem algum movimento ou instituição católica que não queira isso, que não busque isso. Ou seja, reunir todo o povo nessa assembleia litúrgica da Eucaristia, que é o ápice, é o cume da nossa vida cristã, aqui na face da terra. Até que um dia a gente chegue ao banquete celestial. Deixamos aí então o banquete terrestre, que é a Eucaristia, o pão da vida, para termos as delícias eternas desta festa interminável que é o reino dos céus. Nós vamos então para o seguinte, que é o 1212.
Aí entrando já diretamente no capítulo 1. Leia aí. Os sacramentos da iniciação cristã. Pelos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação, Eucaristia, são lançados os fundamentos de toda a vida cristã. A participação na natureza divina, que os homens recebem como dom mediante a graça de Cristo, apresenta certa analogia com a origem, o desenvolvimento e a sustentação da vida natural. Os fiéis, de fato, renascidos no batismo, e é isso que nós começamos a refletir agora, os fiéis, de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito destes sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade. Lembrando que caridade, em latim, caritas, se traduz por amor, a perfeição do amor. Deus caritas est, Deus é amor. Então, aqui nesse parágrafo, estamos mostrando o que nós comentamos agora mesmo. Todos eles fazem com que a igreja acompanhe, Deus acompanhe a vida do seu filho renascido no batismo, filho que ele adotou no batismo, e acompanha durante toda a sua fase terrena, e isso é para alcançar a perfeição. Porque o mandamento de Cristo qual que é? Sede perfeitos, como meu Pai é perfeito. Aí alguém poderia dizer, mas como ser perfeito como Deus? Sim. Aí é que está esse entendimento de uma ascensão espiritual contínua, né? Esse progresso que diz aqui, o desenvolvimento, está aqui. Onde que está? Está aqui. Esse progresso que está aqui, de progredir até alcançar a perfeição, é nesse sentido que nós queremos que o cristão entenda essa sua ascensão espiritual, com a vivência dos sacramentos. Parágrafo seguinte, 1213, é o artigo 1º desse capítulo. O sacramento do batismo. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito. Vitae spiritualis reanua. A porta que dá acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Nos tornamos membros de Cristo. Somos incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão. Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo. A tradução está aí. O batismo é o sacramento da regeneração, através da água, mediante a água, per aquam, in verbo, no verbo, que é Jesus Cristo, a palavra, o Logos de Deus. Então, nessa primeira apresentação aqui, no capítulo sobre o batismo, nós já vimos que é a porta. Não se pode receber nenhum dos outros 6 sacramentos sem receber primeiro o batismo. A gente considera que a pessoa que não é batizada ainda está como pagã.
E isso nós vamos aí esclarecendo, né, à medida que as nossas reflexões sobre os sacramentos da iniciação cristã, a começar pelo batismo, nós formos fazendo, né, de vídeo em vídeo. Aqui já se apresentam alguns dos frutos do batismo, que nós vamos aos poucos detalhando. Pelo batismo, libertação do pecado. O batismo apaga todos os pecados, todos. Calma que ainda tem mais informações interessantes sobre isso. Aqui é só uma apresentação do que nós vamos ver. Os frutos do batismo. Somos regenerados, que termina aqui até com essa frase em latim, né? A regeneração da natureza humana, quando, deixando de ser apenas filhos de seres humanos, nós somos adotados por Deus. Regenera, né? Elimina o chamado pecado original. Passamos a ser membros de Cristo. Nesse corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, nós somos inseridos. Também podemos dizer incorporados. Aqui diz incorporados a igreja, mas a igreja é Cristo e a igreja somos nós. Por favor, a gente precisa fazer um esforço para parar de pensar que a igreja é o clero, que a igreja é o Vaticano, que a igreja são os bispos e os padres. Não é isso. Inclusive a gente costuma dizer, se alguém estiver aí falando mal da igreja, se você se considera igreja, porque nós somos incorporados à igreja somos nós. Essas pessoas estão perseguindo você também. Essas pessoas estão falando mal de você também. É assim que a gente se incorpora em Cristo e se incorpora na igreja. Incorporar, entrar no corpo. Você está em Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, frutos do batismo. E participantes da missão de Cristo, da missão da igreja. Cristo nos deu essa missão. A igreja só pode fazer aquilo que Cristo ordena. Se Cristo passa essa missão para a igreja, e a igreja somos nós, você se torna missionário, ou então você nem é cristão, como nós já até refletimos isso aqui em vídeos anteriores. Vamos em frente, vamos agora ver o parágrafo 1214 e o 1215. Leia comigo. Como é chamado este sacramento? Ele é denominado batismo, com base no rito central pelo qual é realizado. Batizar. Aí está o verbo em grego, baptizem. O que significa? Mergulhar, imergir. Esse é o significado original da palavra batizar, baptizem, mergulhar. O mergulho na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, da qual com ele ressuscita como nova criatura. Tem aí duas citações para você conferir. E o parágrafo seguinte, 1215. Este sacramento é também denominado o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. Em Tito, capítulo 3, versículo 5. Pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém poderá entrar no reino de Deus. Olha, gente, que aqui já tem informações dogmáticas, porque são verdades de fé.
esse mergulho, simbolizado pela água que o ministro derrama, pode ser por mergulho também, conforme o local, a cultura, nós já vimos isso, mas esse derramamento de água, que é um dos ritos essenciais do batismo, esse mergulho é você morrer com Cristo, você morrer para o pecado. Catecúmeno é aquele que foi preparado para o batismo, que aceitou o batismo. No caso da criança, depois nós vamos ver, né, que ela é representada pelos pais e padrinhos, etc. Mas aí, do batismo, é um verdadeiro nascimento. A pessoa nasce, ressuscita. Aí começa a ressurreição do cristão. Não é só no pós-morte. A ressurreição já começa quando você se torna uma nova criatura pelo batismo. Isso é uma verdade de fé. Aqui nesse parágrafo seguinte, ainda a gente vê uma citação do diálogo de Jesus com Nicodemos. Você encontra e pode conferir no capítulo 3 de João, quando ele diz que toda pessoa, para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Nascer do alto. Não é como Nicodemos perguntou lá, mas eu vou ter que entrar de novo no seio da minha mãe. Não, não é reencarnação, não. Não é nascer de novo nesse sentido terreno. É nascer como uma nova criatura para, nessa ressurreição, nesse início de vida nova, você poder participar das benesses, né, e das graças do reino de Deus. Então, é um banho de regeneração e renovação que acontece no ser humano que passa então pela água do batismo. O próprio Jesus, nós já estudamos isso lá na primeira parte do catecismo, no batismo de Jesus por João. Ele que não precisava ser batizado, nós temos aí um vídeo a esse respeito, né, anterior. Ele passou pelo batismo de João para mostrar também, como exemplo para nós, nós temos que ser batizados. Todas as pessoas. Inclusive tem lá em Marcos 16, fora outras citações, quem crer e for batizado será salvo. Também no último versículos de Mateus, ide por toda a terra, batizai todas as nações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma instituição divina que, infelizmente, tem pessoas que não passam por aí. Acham que não precisam. Nem levam, talvez, seus filhos para a pia batismal. Não acredita, né? E para terminar esse nosso início, então, do estudo dos sacramentos, a começar pelos da iniciação cristã, nós temos aqui o de número 1216. Vamos ler. Este banho é denominado iluminação. Por quê? Porque aqueles que recebem este ensinamento catequético, esse sacramento, têm o espírito iluminado. Depois de no batismo receber o Verbo, a luz verdadeira que vindo ao mundo a todos ilumina, João 1:9, Jesus é a luz do mundo. E depois Jesus passa também esse conceito para os cristãos. Vós sois a luz do mundo. Continuando. O batizado, após ter sido iluminado, se converte em luz no Senhor e em luz Ele mesmo. Outra citação aí, Efésios 5:8. A gente só dá uma parada aqui antes de ler esse trecho final, porque aqui nós vemos que na
na administração do batismo, tem até o rito da luz, quando o padrinho leva aquela vela, né, acesa no círio pascal, para colocar na mão do batizando, receba a luz de Cristo. Então, no batismo, essa pessoa que se torna filha adotivo de Deus, ela passa a ser luz ela mesma, porque ela recebe a luz do Senhor, a luz de Cristo, que veio do círio pascal, que também tem toda essa simbologia do mistério pascal, porque o círio pascal ele é consagrado na vigília da Páscoa, geralmente pelo bispo. Então, todos esses ritos que são sinais, você lembra quando na liturgia a gente falou de ritos e sinais? Não são simplesmente sinais simbólicos. Não, eles realizam aquilo que significam. Se a gente não entender isso, a gente tem que parar um pouquinho e procurar entender, porque é o essencial. Não é apenas um rito, como se fossem assim gestos ineficazes. Não, são gestos que fazem, que realizam, que atuam, de modo que o batizando, ele é luz do mundo. Ele também tem que ser a diferença. Nesse mundo de trevas, de pecados, o cristão deve iluminar, porque ele é luz do Senhor. E para encerrar, nós vamos ler o que o São Gregório Nazianzo, o Nazianzeno, ele, da patrística, né, chamados padres da igreja, escreve essa beleza, esse trecho aqui a respeito do batismo. Leia comigo. O batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Chamamo-lo de dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e de tudo que há e existe de mais precioso. Dom porque é conferido àqueles que nada trazem, graça porque é dado até a culpados, batismo porque o pecado é sepultado na água, unção porque é sagrado e régio, tais são os que são ungidos, iluminação porque é luz resplandecente, veste porque cobre nossa vergonha, banho porque lava, selo porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus. Que bonito, né? Uma reflexão aí para a gente parar e até refletir, frase por frase, né? Dom por dom que nós recebemos no batismo. E assim nós começamos os estudos dos sacramentos e queira Deus que nós continuemos firme aí com essa determinação, nessa perseverança de conhecendo cada vez mais as coisas do alto, a nossa fé aumente em nosso interior e a gente possa ser aquele cristão que Deus quer. Tá? Fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.